Queridos amigos, irmãos, minhas saudações fraternais. Que Deus, o nosso amantíssimo Pai, Jesus, nosso dileto amigo, e os nossos queridos benfeitores espirituais nos abençoe para o propósito nosso nesses instantes. O grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila nos convidou e nos sentimos muito honrados em fazer uma série de estudos sobre o Livro dos Médiuns, obra basilar fundamental da doutrina espírita, codificada por Hippolyte Denisard Lyon Rivail. O professor Rivail, nos idos tempos da França, e que tornou-se conhecido depois sob o pseudônimo de Allan Kardec. Esta obra foi editada em janeiro de 1861. Ela contém aspectos essenciais da doutrina espírita. No primeiro estudo, que nós chamamos de parte 1, Livro dos Médiuns, trabalhamos o tema médiuns e mediunidade. Hoje nós pretendemos refletir com vocês sobre a moral e a mediunidade. Para que nós possamos fazer um link entre moral e mediunidade, importa-nos fazer conceituações básicas sobre a moral. Quem primeiro tratou sobre isso foi Aristóteles, no quarto século antes de Cristo, donde mais precisamente ele trouxe conceitos sobre a ética, o ethos em grego. Um pouco mais à frente, Cícero, no século II antes de Cristo, ele chamou de moral o que para os gregos era a ética. O que diferencia um de outro? Sob o ponto de vista filosófico, a moral ela se refere a costumes, a hábitos. Então, numa organização, numa sociedade, num país, vigem hábitos e que, no fundo, se estabelecem como se fossem regras. É um código de moral. Já a ética, ela estuda a moral, mas com diferenciação que a ética, ela pode confrontar. Ela pode, em muitas circunstâncias, colocar-se frontalmente em posição crítica com relação à moral, que é demarcada por costumes que se estabelecem numa sociedade. Então, a diferença entre ética e moral é muito tênue. Vamos dar um exemplo para ver como que é diferente, e são dois campos da filosofia que têm um ponto de confluência. Imaginemos num ato absurdo que um homem ele invade uma farmácia e roube um medicamento que é muito importante para salvar a vida de uma criatura e ele não tem recursos para tal. Sob o ponto de vista moral dos costumes, o ato é errôneo e até passível de punição. Mas a pergunta que se faz, este ato, ele é peremptoriamente, ele é eticamente condenado? É uma questão delicada, difícil de ser respondida.
Então a ética tem esse viés, essa diferenciação. Mas vamos definir a moral sob o ponto de vista da filosofia espírita. Nós vamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, onde na questão de número 630, Allan Kardec, ele indagou qual definição que poderia se dar de moral. Uma resposta absolutamente sintética. A moral é a arte do bem proceder, ou a regra do bem proceder. Mas Allan Kardec, não satisfeito com essa resposta, porque no complemento o Espírito de Verdade mencionou que conseguiria diferenciar do bem e do mal, para entender o que seria a moral. E ele pergunta, então, como é que se poderia diferenciar o bem do mal na questão subsequente a 631? E é uma resposta fantástica. O bem é tudo aquilo que nos aproxima da lei de Deus. O mal é tudo que nos afasta dela. Então, a partir do momento que a criatura ele compreenda o que seja a lei de Deus, ele saberá discernir entre o bem e o mal. E, por conseguinte, sob o ponto de vista da filosofia espírita, ele poderá ter argumentos e bons ingredientes para se comportar moralmente como indivíduo. Trazendo esses conceitos de natureza preliminar, nós agora vamos recorrer ao livro dos médiuns, para ver como que a Kardec ele trabalhou essa questão da moral e da mediunidade. Ele pergunta inicialmente o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão direta do desenvolvimento moral? Então, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão direta do desenvolvimento moral? Ele queria saber se existe uma relação entre desenvolver a mediunidade e a criatura progredir sob o ponto de vista moral. A resposta, não. Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. Já houvera dito anteriormente que a mediunidade ela se radica no organismo. Vocês se lembram quando nós trabalhamos a aula inicial que todas as criaturas são mais ou menos médiums. Existem sinais que configuram a existência dessa ou daquela faculdade mediúnica. Mas o que se trata de uma forma mais habitual são os médiuns ostensivos, onde existem sinais muito mais evidentes da existência dos chamados dons mediúnicos. Então, nós podemos encontrar pessoas que não são moralmente desenvolvidas, mas que, sob o ponto de vista da mediunidade, são qualificados, existe neles potencializados os dons mediúnicos. E as pessoas poderiam ficar intrigadas com essa questão, porque seria muito desejável que quanto mais moral e eticamente o indivíduo se comportasse, tanto mais qualificado ele seria sob o ponto de vista do desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas. Não vamos aprofundar muito, porque nós queremos avançar nas outras questões, mas ele, entregado, quis saber se os médiuns
que empregam mal as suas faculdades, eles sofrerão as consequências disso. Olha que pergunta capciosa de Allan Kardec. Os médiuns que empregam mal os seus dons mediúnicos, eles sofrerão as consequências disso? A resposta: duplamente. Por quê? O simples fato de empregar mal o dom mediúnico constitui o mal. O mal é a ausência do bem. O simples fato de não fazer o bem já é o mal. Então, a criatura que emprega com desvios os dons mediúnicos faz um mal já como ponto de partida, porque as criaturas que estejam envolvidas na trama do ato mediúnico, sejam espíritos, sejam as pessoas que de alguma forma vão ficar influenciadas pelas manifestações mediúnicas mais ou menos potencializadas. Elas ficam no prejuízo em decorrência de ações de destempero no mau uso da faculdade mediúnica de alguém que não se ajuiza bem sob o ponto de vista comportamental. E ele tem uma responsabilidade com os desvios, com as influências negativas proporcionadas em outros que se valem da sua influência mediúnica. E o outro aspecto, quando o espírito responde que é duplamente, porque a criatura que comete o desvio, que emprega mal, ele está deixando de tirar proveitos para si mesmo. Porque a mediunidade só tem sentido quando ela é utilizada para o bem. Quando nós nos prevalecemos das consequências boas que emanam da utilização da mediunidade. Eu vou relatar uma experiência pessoal que eu vivi para que vocês vejam que não é tão simples assim a questão. A mediunidade é um campo vasto. Há muitos anos atrás, aqui em Belo Horizonte, eu estava caminhando na região central de Belo Horizonte, dispondo de mais tempo, quando eu fui na Praça 7 e observei que no espaço, numa área grande, formou-se um grande circo, ou círculo, onde existia uma pessoa, uma jovem com os olhos vendados, e um cavalheiro que estava próximo dela. Eu fui atraído, porque nós que lidamos nesse mundo paranormal, nas chamadas percepções extrasensoriais, segundo a parapsicologia, eu fui verificar como que as coisas aconteciam e me coloquei na roda. O cavalheiro, ele se aproximava de um, de outro, tomava um documento, outro documento, uma carteira de identidade, e indagava. A moça que estava de outro lado, por vezes às costas, perguntando a ela qual o número da carteira de identidade, qual é o nome que consta nessa carteira de trabalho e assim por diante. E tornou-se perceptível que as respostas eram todas acertadas. E as pessoas passaram a crer na veracidade da chamada vidente. É assim que são conhecidas essas pessoas. E depois que ele fez uma série de experimentações, ele diz assim: não precisem ir embora. Eu não quero dinheiro de ninguém. As pessoas ficaram tranquilas. Mas espera um instante. Ele distribuiu um pequeno folheto para as pessoas, eu mesmo recebi e vi. Vidente fulano de tal, vê o passado, o presente e o futuro, faz casamento, desfaz casamentos, e assim por diante.
as pessoas foram embora, eu faço crer que algumas delas foram no endereço ajuizado para procurar a consulente, a média vidente, certamente para tentarem a resolução de muitas questões do seu mundo íntimo, do seu mundo relacional, das questões certamente afligentes que são características das pessoas aqui do mundo. Vocês não devem estar imaginando que eu tenha ido, mas eu fiquei fazendo uma série de indagações. Antes de fazer uma análise sobre o ponto de vista da ética e da moral, nos estudos espíritas que nós fazemos, eu fiquei perguntando qual faculdade ou quais faculdades mediúnicas que essa jovem pode ter. Ela é uma médium clarividente. O médium clarividente, ele vê espíritos e paisagens do mundo espiritual. Ela é uma médium clareaudiente ou audiente, um espírito que a acompanha, tenha ditado para ela as respostas sobre as negações feitas, e isso, naturalmente, que era uma probabilidade. Ela teria se desdobrado, isto, estava em estado de transe ou semitranse, e o espírito, deslocando-se, fazia a leitura, ou mesmo através da dupla vista, que é uma mediunidade muito rara. Eu não creio muito nessa possibilidade, mas isso pode ter acontecido. Existia comunicação telepática entre ela e aquele que estava junto para operar esses fenômenos. Eu não acredito muito nessa possibilidade, porque ele não fez esforço para uma comunicação telepática, porque é preciso que ambos estejam em sintonia, no mesmo comprimento de onda, para que o campo mental em que ambos se situavam estivessem compatíveis sob o ponto de vista das emissões das ondas mentais. Por aí vocês veem que é muito interessante o que nós estudamos da doutrina espírita. Mas vamos à questão primordial. O ato da jovem ali era moral ou imoral? Moral. Ela estava no exercício de faculdades mediúnicas. Não é dentro do modelo espírita, onde nós exercitamos a mediunidade com primazia, no interior da casa espírita, em reuniões específicas de educação mediúnica, de desobsessão, de orientação espiritual, de ectoplasmia, assim por diante. Mas muitas pessoas fazem assim. Mas depois ela retornaria para o seu consultório, a sua residência, onde pessoas procuram-na para terem respostas sobre questões da existência, questões variadas. É moralmente aceito isso? Também, por que não? Agora, vocês poderiam indagar quais os espíritos que estão assessorando a jovem, a médium vidente. Nós não podemos ter a garantia que sejam espíritos superiores. Nós estamos falando sob o ponto de vista da doutrina espírita. Não é imoral o que ela fez, ou o que os médiuns videntes fazem. Mas, sob o ponto de vista da doutrina espírita, os espíritos superiores, eles não se ocupam com coisas triviais. Com aquilo que diz a materialidade, os nossos costumes, o nosso dia a dia.
Eles não intervêm nesses processos. Eles têm ocupações de muito mais nobreza e espíritos levianos, brincalhões, zombeteiros, de pouco conhecimento, muitas das vezes até de muito menor conhecimento do que nós que estamos palmilhando na experiência terrestre. Mas não tem nada de imoral nisso. É uma imperfeição dentro de um nível que há que se considerar. Mas, e sob o ponto de vista ético? Sob o ponto de vista ético, para o mundo, também é natural. Nós não temos notícias que desde a época da codificação kardeciana, e hoje ainda perdura na Europa, médiuns que cobram por exercício dos dons mediúnicos. Isso já se fazia em épocas priscas com os feiticeiros, os bruxos, os magos. Hoje tem médiuns no continente europeu que não têm o domínio da doutrina espírita como nós que seguimos literalmente Allan Kardec e aquilo que depreende do nosso notável Chico Xavier por meio das suas numerosas obras. Mas, sob o ponto de vista do mundo, é eticamente aceitável. Agora, e sobre a ética espírita? E sobre a moral espírita? Vejam bem, sob o ponto de vista espírita, moralmente não tem nenhum problema, porque existe a intenção de fazer o bem e a regra é para o bem proceder. Mas pode ser que faz bem para um, significando mal para outro, e aí, moralmente, dentro da visão espírita, não é positivo. Mas e sobre o ponto de vista ético? Na visão espírita é inaceitável. Por quê? Vamos recorrer a uma anotação de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, fala de Jesus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. Então, sobre o ponto de vista da moral espírita e da ética espírita, existe um casamento. Então, não se concebe, sob o ponto de vista da doutrina espírita, em circunstância alguma, qualquer criatura visitada por dons mediúnicos usufruir para cuidar de interesses de natureza pessoal. Então essa questão ela fica muito bem respondida. Uma outra indagação que Allan Kardec faz nesse capítulo breve sobre essa questão moral. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grandes faculdades mediúnicas incidam e permaneçam no erro? É grave. Até algumas pessoas poderiam dizer assim, mas é a falta de caridade dos espíritos se aperceberem de que criaturas portadoras de grandes dotes mediúnicos estejam induzidas ou incidam para o erro e eles não promovam intervenções.
Nós temos que compreender sobre isso. Por qual razão? Todos nós temos o nosso anjo de guarda, que nos acompanham durante toda a nossa existência, mantendo mais ou menor distância, maior ou menor proximidade. Porque ao renascer nós temos um plano reencarnatório em pontos que são essenciais. Não em tudo, porque nós não perderemos o livre-arbítrio. Mas temos o anjo de guarda. O médium não é diferente. O médium, além de ter o anjo de guarda, quase sempre, ele tem um ou mais espíritos que se interessam por ele, que o acompanham durante toda a sua trajetória aqui na Terra. E é tão interessante isso porque nós observamos nas obras complementares por intermédio de Francisco Cândido Xavier que normalmente as criaturas que nascem portadoras de grandes dons mediúnicos, antes do renascimento, fazem treinamento, cursos mais ou menos demorados, para que ele se qualifique no mundo espiritual e ajuize da responsabilidade de lidar com esses dons extrasensoriais. Ou os dons mediúnicos, segundo a literatura espírita. E ainda assim, existem espíritos que acompanham, um ou mais, dependendo das circunstâncias. Mas se o médium, por variadas razões do mundo, mais à frente nós vamos mencionar sobre isso, tomam caminhos equivocados, procuram se comprazer do injustificado sob o ponto de vista moral, não fazem estudos aprofundados para conhecer sobre a ciência espírita, não bebem das águas limpas do Evangelho de Jesus. Eles poderão, por moto próprio ou por influência de espíritos, não necessariamente maus, imperdenidos no erro, serem desviados para caminhos donde eles vão errar fragorosamente no compromisso do exercício da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma advertência que é muito grave. A mediunidade é coisa santa e santamente deve ser exercitada. Nós espíritas sabemos disso. Então o médium eles têm que estar em vigília permanente. O nosso querido Leão Diniz, ele nos fala que o médium é um ser sensível, é impressionável. E ele precisa estar envolto numa atmosfera de calma e de benevolência, que só a presença dos bons espíritos pode suscitar. Fora disso, ele estará predisponente aos fenômenos da obsessão. Mais à frente nós vamos tratar sobre a questão da obsessão. Por aí vocês devem estar refletindo junto conosco sobre a gravidade da vigilância do médium, do seu permanente estado de oração e da busca continuada ao longo de toda a existência de aprimorar-se nos estudos, para qualificar-se, para ele espiritizar-se, para espiritualizar-se e exercer o seu mandato mediúnico com muita qualidade.
Eu vou fazer um comentário aqui, mas não tenham isso como um julgamento nosso. Quem somos nós para julgar? É tão somente para tirarmos lições, porque o nosso coração, por exemplo, ficou muito tocado com a questão do médium de Abadiana, João de Abadiana. Eu tenho certeza que todos nós espíritas, muito particularmente os lidadores no campo da mediunidade, ficaram e estão muito tocados com a problemática vivida por João de Abadiana. Um médium, naturalmente de muitos potenciais. Nem cabe aqui mencionar se ele era espírita ou não, se tinha ou não convicções espíritas. Isso é muito pouco relevante. Ele era um médium. Os médiuns sempre existiram e vão existir. A doutrina espírita, ela tem o dever intransferível, inadiável, de proporcionar às criaturas portadoras desses dons que Deus dá em gratuidade. Todos os recursos, para que eles sejam bem formados, para que passem por um processo de educação, para ao longo de toda a vida estarem desenvolvendo esses dons, a fim de os empregarem com fidelidade a Deus e fidedignamente sob o ponto de vista da missão, da tarefa. Talvez caiba melhor dizer da tarefa, porque a missão ela é muito mais reservada àqueles que já trazem uma estatura moral para não falirem. Mas voltemos ao caso de João de Deus. Ele possuía os dons, sim. Ficamos a imaginar quando espreendeu a sua mediunidade em variados matizes. Em particularidade, a mediunidade de efeitos físicos. Porque existiram, mesmo no nosso país, e existem médiuns de efeitos físicos, e muitos deles se deram à tarefa de exercitar a mediunidade de efeitos físicos para o campo das curas, e não necessariamente no modelo que as casas espíritas adotam. Alguns tornam-se passistas, mas têm médios de efeitos físicos com imenso potencial, que as casas espíritas precisam estar qualificadas para terem reuniões específicas para esta modalidade de médium. Antigamente, tinham as reuniões de materialização de espíritos, hoje elas são raras, mas hoje elas são chamadas de efeitos físicos, de ectoplasmia, de tratamento espiritual, e esses médios, com essa potência extraordinária, são de grande utilidade, mas são raras ainda as casas espíritas no nosso país que têm essas reuniões privativas, com uma equipe adredemente preparada para os trabalhos ectoplásmicos ou de efeitos físicos, e que são sobejamente importantes. A grande maioria dos médios de efeitos físicos que canalizam as suas energias ectoplásmicas para as curas, não existe mal nisso, mas que trabalham com exposição ao público. Muitos deles não suportam a ação de espíritos
que querem perverter a grandeza do trabalho, espíritos que se imiscuem para transgredir no sentido de levar ao ridículo e proporcionar quedas a esses médios muito potencializados. O nosso João de Abadiana deve ter sido instrumento para muitas curas. Quantas criaturas, eu faço crer, foram abadiana e voltaram com o coração cheio de gratidão ao médium, a Deus, pelos benefícios recebidos. E é provavelmente muito certo que espíritos qualificados estiveram presentes durante largo tempo com ele. Mas depois, pelo desaviso, as coisas não transcorreram da forma mais desejável. Ele deve estar muito triste, em processo de contrição mental, recebendo a visita de espíritos amigos, para que ele não sucumba e prossiga na sua trajetória. Mas nós falamos sobre isso tão somente para mencionar sobre a questão do erro que nós podemos incidir se portadores de dons tão potencializados no campo, por exemplo, dos efeitos físicos, e se não estamos vigilantes e bem orientados. Nós oramos pelo nosso querido João de Abadiana. Dons extraordinários ele deve ter recebido do nosso Pai Celestial. Então, sob o ponto de vista da ética espírita e sob o ponto de vista da moral espírita, nós encontramos algumas fragilidades no comportamento do nosso irmão. Mas ele é que se julga. É Deus a quem julga. Nós tão somente temos sentimentos de profunda ternura para que ele se levante e siga à frente, porque temos valores. Uma outra indagação. Qual o médium que poderá se considerar perfeito? A resposta foi óbvia. Não existe médium perfeito. Poderíamos dizer médiums bons. Porque o médium perfeito seria aquele que os espíritos não ousariam, de forma alguma, iludir, enganar. Porque encontraria uma fortaleza sob o ponto de vista de dotes e de conquistas espirituais. Alguns estarão pensando, por exemplo, Chico foi um médium perfeito? Chico foi um médium extraordinário. O apóstolo do Espiritismo do Triângulo Mineiro. Um homem de bem. Verdadeiramente de bem. Um médium muito bom. Mas muito bom. Porque dedicou horas e horas à sua existência para que a mediunidade nele fluísse e produzisse frutos 30 por 1, 60 por 1,
100 por 1. Mas não é simples. Nós sabemos que não é simples. Porque é um caminho áspero o exercício da mediunidade. Então, o que nós podemos fazer se de onde nós nos situamos com as faculdades que nós possuímos? Sermos médiuns bons. E não é simples ser um médium bom. Porque nós temos que introjetar qualidades, mas num anverso, diametralmente oposto, falando, nós temos defeitos que são de natureza moral. E até numa questão que é posta e que nós vamos refletir, porque talvez o grande fechamento desse capítulo de nosso querido Allan Kardec sobre a moral, e nós estamos falando da moral e a mediunidade, é uma pergunta que é feita sobre os defeitos e as virtudes que são características dos médiuns que interferem nas questões de natureza moral e de natureza ética. Se nós fôssemos resumir, qual que seria, se pudesse citar tão somente um defeito, e que pode significar a queda moral do médium? E todos vocês diriam que é orgulho. Por que é orgulho? O médium orgulhoso, mas nós estamos nos referindo àqueles médiuns que têm mais qualificações sob o ponto de vista de dotes mediúnicos. Eles têm uma tendência de que neles se avive e se desperte o orgulho. Tem médiuns que consideram que as comunicações vertidas por eles são infalíveis e irretocáveis. Tem outros médiuns que partem do pressuposto que os espíritos que se manifestam por eles jamais se equivocam quando são espíritos nominados e tidos como espíritos superiores. Existem médiuns que se aborrecem quando eles sofrem qualquer tipo de crítica. Por aí vocês observaram que nós indicamos algumas características do médium que é muito orgulhoso. E é muito fácil nós sermos médiuns orgulhosos. E é um campo fácil o médium que é muito orgulhoso, ele entrar num processo obsessivo por meio da fascinação, que mais à frente nós repetimos, abordar sobre a questão das obsessões espíritas. E o outro defeito moral grande é do egoísmo. Os médiuns egóicos, que pensam neles, que querem que tudo se centre neles. Porque uma coisa é você retirar das manifestações mediúnicas, dos ensinos, das palavras, dos espíritos, os conteúdos morais para o seu próprio bem. Isso não é egoísmo. Mas o egoísta é aquele que pensa sobremodo nele e quer
que a casa espírita, a reunião mediúnica, faça tudo convergir mais nas qualificações mediúnicas que estão patenteadas neles. Mas tem outros defeitos que são indicados nesta brilhante página que Allan Kardec trabalha no Livro dos Médiuns, é o ciúme e a sensualidade. Quando nós falamos no ciúme, tem médiuns que são ciumentos. Tem ciúme de outros médiuns. Tem ciúme como se fosse uma questão de posse. Porque o ciúme está muito relacionado com a posse. Tem espíritos que normalmente fazem parte das casas espíritas e quem é que não gostaria de que numa reunião mediúnica estivesse presente uma Sheila, um Bezerra de Menezes, um Fritzschein, um José Grosso, um Palminha, um André Luiz, tantos outros espíritos notáveis que nós reverenciamos e que têm feito muita presença na doutrina espírita aqui no nosso país. Tem médiuns que querem ter o privilégio de que o Bezerra só se comunica por intermédio dele. Se for por outro, ele ficará arredio e ciumado e apresentará veladamente ou não uma crítica. Não é? E querem ter a primazia de determinados espíritos, só podem se manifestar por intermédio deles. Está aí sobreposta a questão do ciúme e a outra da sensualidade. Quando nós falamos em sensualidade, nós queremos aduzir muito mais a questão da sexualidade. O sexo é algo divino, está imanente na nossa natureza. É algo belo, que se manifesta na forma de energia, sob o ponto de vista humano, físico, e sob o ponto de vista também espiritual, porque através da sexualidade é que existe o fenômeno da reprodução humana, o milagre da vida, onde nós nos tornamos co-criadores. Mas o sexo também Deus estabeleceu como fonte de prazer. Mas e os médiuns que se desvirtuam no campo da sexualidade? Que cometem os desatinos, por vezes, dentro da própria casa espírita. Médiuns que se valem da influenciação que exercem sobre criaturas incautas ainda, com desconhecimento da doutrina espírita, e que se encantam, essas criaturas, com os potenciais mediúnicos de A ou B, e muitas das vezes o médium é em vigilância, por uma questão da inferioridade moral, se deixa percorrer pelos destemperos da sensualidade, um comportamento de invigilância moral. Que aprendizado para nós, espíritas. Como que nós aprendemos a nos conter, a nos educar, desde quando nós assimilamos e introjetamos em nós os conhecimentos espíritas. E vamos avocar que todos nós somos médiuns. E temos posturas adequadas para que os espíritos possam estar presentes ou presentes
nas nossas reuniões e nas nossas vidas. Agora vamos falar das virtudes que atraem os bons espíritos. Porque nós queremos junto de nós bons espíritos. Agrada-nos, alegra-nos os bons espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. Tem reuniões mediúnicas que são absolutamente fantásticas. Mais à frente, no livro dos médiuns, onde o Allan Kardec ele faz uma definição sobre reunião mediúnica, vocês vão me desculpar porque nós não conseguimos ficar numa sequência absoluta, porque é uma riqueza o livro dos médiuns. Allan Kardec diz que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades são as resultantes dos seus componentes e formam como que um feixe. Ora, esse feixe será mais resistente quanto mais harmonioso ele for. Então, nas reuniões mediúnicas, nós somos um ser coletivo. E Allan Kardec preocupou-se em dizer que importa é um somatório das qualidades. Nem falou nos nossos defeitos, mas a prevalência das qualidades. E para fazer uma analogia, a fim de que pudéssemos compreender, tivéssemos analogicamente um feixe de varas. As varas somos nós de um grupo mediúnico. E quanto mais harmonia nesse feixe entre as varas, essa região ou essa reunião será muito mais resistente e produtiva. Então vamos falar sobre as qualidades que estão postas nesse capítulo e que tem uma correlação com a moral e, claro, com a ética espírita. Uma das qualidades da humildade. Não é simples ser humilde. A criatura humilde, ela humilha-se para si mesma, para os outros, para Deus. Não que ela tenha desvalia, não que ela não apresente qualidades. O Chico tinha um exagero. Ele dizia, eu sou um cisco. Cisco. É como se fosse uma insignificância. Mas nós temos significância. O Chico foi muito. E nós temos significância, sim. Nós somos importantes no grupo mediúnico. Temos valor. Mas quais são os valores que nós temos? Esse, por exemplo, um dos valores da gente se postar de uma forma humilde e uma forma de se comportar humildemente é você respeitar normas, regimentos, estatutos da instituição. Nos arremetemos para o conceito de moral do mundo, onde, relembro a vocês, nós falamos sobre costumes. O cumprimento de normas, de regimentos, de estatutos, que ainda é uma imperiosidade no nosso mundo, constitui um costume bom, saudável, para as pessoas terem um norte e se aterem a que são direitos e deveres, não é? O outro ponto, virtude importante na questão da moralidade é a simplicidade de coração. É tão bom conviver com pessoas simples. Diferentemente das pessoas que se acham mais.
Tem pessoas que são mais, mas se apresentam menos, com menos. E tem a medida certa para se posicionar nos momentos adequados, não se omitindo quando isso é necessário. Na simplicidade de coração, é assim. Uma outra virtude que é muito importante é amor ao próximo. Não tem nenhum sentido Deus nos outorgar dons mediúnicos sem que a gente aprenda a arte de amar. Nas reuniões mediúnicas, nós temos momentos de enlevo. Imagine, quando um médium está em transe e que um espírito sofredor ou de natureza inferior, ele se põe em comunicação. É um espírito que traz não só o sofrimento, não somente a dor que é superlativa, ou a descrença, mas ele traz o desconforto de graves equívocos no passado espiritual, de tormentas que esteja a vivenciar no mundo espiritual. E quando lhe é possibilitado retornar ao mundo físico, energias que ele estava habituado antes, e de repente algo assemelhado a um milagre dentro da visão do mundo, porque é o ressuscitar aos mortos, na fala de Jesus no capítulo 10, versículo 8 de Mateus, ressuscitai os mortos. E naquele momento, quem está com a responsabilidade do diálogo, da conversação? Exprimir-se com humildade, com simplicidade, com ternura da alma, com acolhimento. Ele demonstrar amor ao comunicante. Nós que fazemos parte daquele aspecto, enquanto o médium é mero instrumento, se comporta moralmente no sentido de oferecer as suas possibilidades. Nós, os demais, nos comportamos moralmente, oferecendo os recursos vibracionais da nossa alma. O médium e nós, com posturas éticas, sob o ponto de vista espírita, porque ficamos assentados nos princípios espíritas. O Evangelho é quem fala mais forte em nós, para que aquela criatura ela tenha ali um porto seguro, se sinta acolhida, mas sobremodo amada, para que ela possa ter o processo de transformação. Então, queridos irmãos, a ética e a moral são dois sustentáculos para que o médium possa se expressar muito bem aqui no mundo. Nós que somos lidadores das reuniões mediúnicas, ou os médiuns, que têm a primazia de serem pontes entre o nosso mundo da forma e o mundo espiritual. Que esses dois conceitos filosóficos, tanto do ponto de vista da filosofia do mundo, quanto da filosofia espírita, se eles estiverem convenientemente introjetados no nosso ser, nós vamos dignificar
a mediunidade. E vamos atender o preceito que está posto, que nós falamos no Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade é coisa santa. E santamente deve ser exercitada. E só para concluir, o que o nosso Leon Diniz mencionou, e que nós repetimos, os médiuns estarão dentro desse diapasão, em sendo criaturas sensíveis e sugestionáveis, envolvidos numa atmosfera de calma e de benevolência. E os dois pontos que faltaram terminar como virtudes importantes para esse desenho moral e ético. No campo mediúnico, o Allan Kardec cita a bondade e a benevolência. Então, que os médiuns sejam bons, que eles exercitem a benevolência, que as mãos não sejam mãos vazias, e que na alma haja a ressonância de um Cristo interior, para que se avivem forças, de maneira que os conteúdos nobres que nós desejamos a cultivar favoreçam aqueles que vão se prevalecerem dos dons mediúnicos que emanam de nós. E nós seremos criaturas crísticas. E estaremos tomando o arado e não olhando para trás. Muita paz para todos.